Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e antes de tudo eu quero agradecer o pessoal que mandou mensagem, o pessoal que assistiu os nossos programas anteriores, né? O meu muito obrigada e o programa de hoje está incrível com pessoas lindas, convidados maravilhosos e o nosso tema é possível falar e ouvir Deus? Vem com a gente! E é com enorme prazer que eu apresento um dos lindos convidados para o nosso bate-papo. Estamos aqui com Jonas Neto, o líder da SBN Só Boas Novas. Seja bem-vindo, Jonas. Olá, Vanessa. Estou feliz de estar aqui também. O Ministério Só Boas Novas, também chamado de SBN, é um ministério voluntário de evangelismo urbano e foi fundado em 2012. Jonas, como tudo começou? Olha, eu nasci num berço católico. Aos 22 anos eu conheci uma igreja evangélica, a Igreja Adventista, e aí que eu me aprofundei mesmo no Evangelho. E durante 20 e poucos anos eu estive muito envolvido dentro de uma descoberta assim fantástica de um relacionamento com Deus, pautada dentro do Evangelho, fazendo muitas lideranças locais, a maior parte delas lideranças com jovens. E isso para mim era uma trilha fantástica e eu estava extremamente envolvido nisso. Até que, sabe, o Espírito Santo começou a me incomodar a partir de 2006. Também comecei a ler livros em busca de respostas. O Senhor estava querendo mostrar alguma coisa para mim que eu ainda não via. Foi aí que começou a ser idealizado o Ministério Só Boas Novas e a gente começou a deixar que o Espírito Santo nos desse toda a criatividade. E vieram outros discípulos, vieram outras pessoas que também compartilhavam o mesmo incômodo. E aí a gente partiu para aventuras além da conta. Certo, muito legal. E vocês já fizeram coisas malucas, como evangelizar em um show de rock no Morumbi, nas ruas, nos bares da Vila Madalena, em forma de grafite, até mesmo adoração em um circo, né? E de onde veio tanta criatividade, tanta energia? Não tenho toda essa resposta, mas o que eu posso dizer para você é que nesses 7 anos que a gente traçou até aqui, eu nunca tive uma visão completa de 6 meses adiante do que eu estava fazendo, ou de que nós estávamos fazendo. Sempre o Senhor foi nos entregando coisas novas e mais desafiantes, uma após a outra. Quando a gente começou fazendo vídeos e internet, que era tudo que a gente sabia fazer, nós éramos 3, mas de repente o Senhor falou assim, olha, e se você adorar na rua, se você fizer um louvor na rua, sabe? Aí de repente aparece um circo, aí de repente aparece uma possibilidade de você usar linguagem urbana para fazer um grafite de Jesus na frente de uma estação de metrô, sabe? E Deus vai abrindo as portas para isso. A gente nunca teve grandes recursos, mas o Senhor sempre foi trazendo coisas desafiantes e isso é o que nos tem movido. Então tudo que é novo, que Jesus, né, fala com vocês vão saindo fazendo e vão fazendo. Alcançando vidas, pessoas. Isso é de estremecer, né? A gente fica preocupado até com isso, fala assim, o que vai vir? Temos que saber também, né? Discernir isso. E vocês dizem que não são uma igreja, né? Se dizem ser, peraí, que está aqui, que é uma palavra difícil, para-eclesiásticos. Nós gostamos de dizer isso porque tem muitas igrejas hoje e nós não precisamos ser uma igreja. E eu sou um adventista, eu frequento uma igreja, necessito dessa igreja. E o ministério é um ministério para ser um apoio para a igreja. Tá certo, muito bem. E quando você se sentiu chamado, né? Sentiu Deus na direção da sua vida, né, e do seu ministério? O Espírito Santo, se você permite, ele vai te incomodar. E o Senhor vai colocar na sua frente aquilo que precisa ser feito, sabe? Quando Ele coloca na sua frente uma pessoa que está chorando, uma pessoa que está carente, uma pessoa que está necessitada, é porque Ele está falando, olha, eu tenho uma agenda para você hoje, sabe? E essa pessoa aí. E você não deve se desviar e falar assim, não, deixa para outra pessoa. Não, Ele está colocando na sua frente, então vai e faça. Sabe? Ele tem um plano, sabe? Te criou com uma identidade, um plano por uma geografia, por uma jurisdição, sabe? Então, por isso que você tem que estar atento para que você seja a agenda de Deus. E queremos agradecer a participação do Jonas, e já ele volta no próximo bloco para o nosso bate-papo. E agora eu queria chamar a música, né, o louvor de hoje, com Vinícius, da Assembleia de Deus, Arca da Aliança. Solta o som aí.
Elevarei meus olhos, para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro. Me esconderei nas asas de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Todos teus inimigos envergonhados serão quando lá da glória Deus te exaltar. Não, não dê ouvidos, não, ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Levante agora a sua voz, clame forte ao Senhor, que Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e o poder. Falta pouco pra você vencer. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Sabe aquele problema que começa pequeno e a gente pensa que não vai dar em nada? Isso aconteceu com o Vinícius em 2015 com uma enfermidade. Conta um pouquinho pra gente, Vinícius. Bom, como eu sou filho de assembleiano, né, cresci numa família de assembleianos, e Deus sempre falava pra minha mãe que Ele tinha uma obra na minha vida, pra realizar na minha vida. Só que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E eu acredito que quando Deus ele tem uma obra na nossa vida, Ele cria situações e até circunstâncias para que isso venha acontecer. E eu sempre cresci um menino muito tímido, não tinha coragem de falar do amor de Deus na escola ou em qualquer lugar que seja. E até que um dia eu, em casa, olhei assim e vi que estava começando a sair uma ferida nos meus 2 dedos do pé. Até achei normal. E como criou uma casca, eu arranquei a casca e deixei normal. Só que eu comecei a sentir muita dor. E eu pensei que era um problema pequeno, né, como você já falou. Só que naquele momento eu não entendia, só que Deus queria criar um relacionamento comigo. Até que um dia eu fui em um lugar e uma moça olhou para mim e ela disse para mim que eu estava com risco de perder os meus 2 dedos do pé por conta dessa ferida que tinha se localizado no meu dedo. E ela falou que isso poderia causar até um câncer, poderia até afetar o meu sangue. E isso começou a me deixar muito incomodado. Para eu entender, depois desse diagnóstico, qual foi a sua atitude, o seu posicionamento? Então, com esse problema, eu não conseguia ajoelhar para me orar, para me falar com Deus mais. Então, realmente eu tinha perdido o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus.
Até que um dia eu fiquei tão incomodado que eu orei ao Senhor e pedi para Deus me dar uma solução, para Deus me dar um projeto, uma estratégia para mim sair disso. Porque a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então eu não poderia me conformar com aquilo que estava acontecendo. E aí eu orei e eu fui procurar ver quanto era uma cirurgia. Só que era muito caro e não estava nas minhas condições. Só que pela minha oração que eu tinha feito, eu acredito que Deus já estava trabalhando ao meu favor. Só que quando ela falou o valor na hora, eu disse para ela, então não tem como. Porque eu não tenho condições de pagar isso, eu não tenho condições de pagar esse dinheiro. E aí, enquanto eu estava falando, a pessoa que estava do meu lado falou, não precisa falar nada, fica tranquilo, porque eu vou pagar os remédios, eu vou pagar tudo para você. E nessa situação que Deus criou, eu consegui me achegar a Ele. E depois disso, meu ministério cresceu, né? E hoje eu só tenho que agradecer a Deus. Hoje eu não tenho vergonha de falar que Deus é bom. E quantas coisas maravilhosas Ele faz na vida da gente. Muito lindo seu testemunho, e só Deus cura, né? Só Deus transforma. E que bom que Deus cria situações pra gente se achegar a Ele, né? Então, parabéns aí pelo seu testemunho. E o Vinícius vai continuar aqui, né? E o Jonas vai chegar já aqui no próximo bloco pro nosso bate-papo. E eu queria chamar a matéria na rua, e o nosso tema de hoje é possível falar com Deus e ouvi-lo? E as nossas enquetes continuam com a nossa repórter Vanessa Aline. Roda a matéria. Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos em mais um ponto de São Paulo para trazer para vocês um novo tema do nosso quadro Imaginação das Ruas. A nossa pergunta de hoje irá entrar no íntimo da nossa relação com Deus, onde podemos nos sentir mais próximo dele e da sua palavra. Afinal, é possível falar com Deus e ouvi-lo? Deus ouve nossas orações, afinal a Bíblia fala que Ele é ouvinte de orações. Acho que se o ser humano ouvisse mais a Deus, né, falasse com Ele, eu acho que o mundo estaria bem melhor. E isso é importante porque a gente mantém uma relação com Ele. Através da Bíblia a gente pode estar escutando a palavra e ouvi-la através da Bíblia. É possível falar com Deus e ouvi-lo, porque Ele falou comigo que iam acontecer coisas no meu sonho, Ele falou comigo. Deus é um ser supremo, então quando a gente eleva o nosso pensamento até Ele, com certeza eu acredito sim que Ele consiga nos ouvir. É possível falar com Ele, sentir Ele, ver talvez assim em cima, quando a gente faz um gesto, ajudar um próximo, a gente sente em cima disso, aí você consegue ver o próprio Criador quando a gente ajuda. Então acredito que Ele possa interagir com a gente não com palavras, mas sim com as respostas que Ele dá no dia a dia pra gente. Agora a reflexão fica com vocês aí do estúdio, Vanessa Matos e seus convidados. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo programa. E agora vamos iniciar o nosso bate-papo, e eu queria saber de vocês quais as maneiras de falar e ouvir Deus. Eu acredito que a melhor maneira de falar com Deus é através da nossa oração. Falar com Deus não é apenas uma conversa, é uma conversa que você precisa de ter uma intimidade com Ele e ter certeza e depositar toda a sua confiança nele, sabendo que todos os seus problemas você pode apresentar para Ele, porque Ele pode resolver os seus problemas. E eu tenho certeza que quando a gente apresenta os nossos problemas de coração, eu acredito que Deus ele responde a gente, porque Ele vê que é de coração. Tudo aquilo que é voltado com o coração, que faz com a alma, com o sentimento, coloca a emoção naquilo que a gente faz, Deus ele responde. Não podemos esquecer que através da palavra, né, a gente tem também esse processo, né, de ouvir Deus. Deus fala através da sua palavra. O Evangelho é tão atual, né? É incrível isso, né? Eu leio coisas assim, até no Antigo Testamento assim, e falo assim, puxa, Deus está falando comigo aqui agora, o que é isso, né? Então essa experiência na palavra é muito bacana. Mas precisa de um certo relacionamento também, né? Pra gente, algo construtivo dia após dia. Assim, na realidade, a gente não fala com desconhecido. Então, quando nós falamos com Deus, nós temos esse relacionamento. E quando nós olhamos à luz da Bíblia, a gente vê, acho que o maior exemplo de que conversava com Deus era Davi, né? Davi, enquanto ele tinha todos os problemas dele,
E eu acredito também que a conversa não é só através da oração. Porque Davi, ele não só orava, mas ele cantava salmos ao Senhor, e o Senhor ouvia a voz de Davi. Então eu acho que não é a única maneira de falar com Deus é a oração, mas é através de um louvor. Porque muitas das vezes as palavras que nós não temos na oração, nós conseguimos nos expressar através de um louvor. O Senhor não pode se parecer um estrangeiro para você, né? Como Paulo fala, né? Se parecer um estrangeiro para você, então você não consegue entender, não consegue ouvir, né? É como tentar falar com alguém que não fala a sua língua, né? Mas também outro aspecto de falar com Deus, né? Dentro desse processo que você tá falando aí do Espírito, né? Se você desenvolver um relacionamento e permitir, né? Nós sabemos, né, que a palavra fala assim, olha, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta eu vou entrar. Então o que Deus quer de nós é que nós abramos a nossa porta do nosso coração para entrar. Porque quando nós fazemos isso, então Ele vai falar dentro de nós. Então essas possibilidades de entendimento vai ficar muito mais fácil. Né? Isaías 30, verso 21 fala assim, olha, então vai acontecer que quando você se voltar para a direita ou voltar para a esquerda, uma voz atrás de você vai dizer, olha, vai por aqui, não vai por ali. Então isso tudo faz parte desse processo de falar com Deus, né? Certo. E quando Deus fala conosco? Olha, acho que Deus fala conosco quando a gente precisa. Realmente. Não é assim com você? É verdade. Existe até um louvor que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Então eu acredito que quando Deus ele fica em silêncio em muitas situações da nossa vida, a única coisa que nós temos que fazer é descansar e acreditar que Ele está no controle da nossa situação. Lidar com o silêncio de Deus é sofrível, né? Até voltando um pouco aí sobre esses processos de falar com Deus, uma das formas que Deus fala com vocês é através de profetas. Deus tem levantado profetas ao longo do tempo, levanta hoje e tudo mais. E não precisa dizer assim, aquele jargão, né? Eu profetizo. Isso, não precisa ter esse jargão. Às vezes num bate-papo, muitas vezes pessoas me abordaram para falar algumas coisas e daí um tempo eu falei, puxa, Deus estava falando comigo através daquela pessoa. Uma vez a gente estava num louvor, fazendo louvor na Avenida Paulista, e aí de repente uma pessoa ficou olhando a gente de lado, olhando para lá, para cá, medindo. Era um senhor de terno, sabe? Eu falei, puxa, que será que a gente está fazendo errado? Ele já vai aplicar uma multa, sei lá o que vai ser, né? Aí ele me chama, né? Eu estava lá na mesa de som, aí eu fui lá falar com ele, lá já meio cabisbaixo, né? Aí ele falou assim, você é o líder? Aí eu falei, olha, quem são vocês? Aí eu expliquei um pouco que era o ministério, e aí ele falou, olha, eu sou presidente de pastores da Assembleia lá em Niterói, e eu trabalho no Banco Central aqui na Paulista, fico muitas semanas aqui, às vezes os domingos estou aqui, e eu sempre passei aqui pela Paulista, eu nunca vi ninguém louvando o Senhor aqui. Puxa, que eu queria só te encorajar e te motivar, porque achei maravilhoso isso, primeira vez que eu vejo alguém louvando o Senhor aqui, que bom. Falei, puxa, que bom. Eu acho que o que mais motiva Deus falar conosco é a nossa atitude. Né? Em Lucas, no capítulo 7, quando Jesus ele entra na casa de Simão, existia muitas pessoas ali que conheciam Jesus e sabia que ele poderia operar milagre. Só que nem todo mundo que estava dentro daquela casa vai dar a devida atenção que ele merecia. E muitas das vezes Deus, Jesus, está do nosso lado e nós não conseguimos dar a atenção que ele merece. Só que uma mulher que era pecadora, ela entra na casa de Simão, invade aquele jantar onde estava todo mundo reunido e ela começa a lavar os pés de Jesus. Então aquela cena que ela provocou ali, automaticamente provocou o milagre dela, por causa daquela adoração. Enquanto muitas pessoas estavam sentadas ali, não dando a devida atenção que ele merecia, aquela mulher deu mais do que a devida atenção que ele merecia. Então ela quebrou uma lei. Ela quebrou uma lei judaica, mas Jesus não. Jesus olhou para ela e disse que os pecados delas estavam perdoados. Então eu acho que o que mais motiva Deus falar conosco são as nossas atitudes. Como saber que o que a gente está ouvindo realmente vem de Deus, que é Deus que está falando conosco? Eu acredito que a melhor maneira de nós sabermos se Deus está falando conosco é através da palavra de Deus. E eu aprendi também que aquilo que vem de Deus não traz dúvida e também deixa a gente em paz. Ele refrigera a nossa alma.
aquilo que vem de Deus refrigera a nossa alma e traz alívio para o nosso coração. Hoje eu creio que muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão compartilhando esse vídeo, deve ter dúvidas do tipo, olha, tem tantos barulhos, tem tantas vozes, tem tanta gente falando e às vezes elas estão falando em nome de Jesus, sabe? Como eu sei que isso está certo? E você deu uma diretiva maravilhosa que é a palavra. Então, toda vez que você tiver dúvida, procure na palavra, sabe? Se renda em oração, né? Se render é o primeiro passo para que você faz diante do Senhor. Se render é a primeira parte. Quando você se rende, então aí você tem a possibilidade de receber a instrução que você precisa. Se você está fazendo alguma coisa e a palavra está dizendo outra coisa, não vá por ali. A palavra é a base de tudo, né? Não vá por aí, não tem outro caminho. Não adianta falar assim, não, mas não crie outro entendimento para a palavra é muito certa. Então, se a palavra está dizendo uma coisa que você não deve fazer, não relativize. E muitas vezes a gente não entende o silêncio de Deus, né? A gente acha que Deus não está ouvindo as nossas orações, não está cuidando das nossas causas, né? Veja só, tem pontos em que Deus mostra seu silêncio até com as pessoas que ele estava falando muito próximo. Gosto muito do exemplo de Abraão. E Abraão foi chamado, Deus falou com ele, todas aquelas coisas, trouxe para ele uma promessa maravilhosa, melhor, sei lá, não tem uma promessa tão gigante quanto a que Abraão recebeu. E nós estamos embaixo dessa promessa até hoje, né? Somos abençoados, né? As famílias que ele abençoou e tudo mais. Mas em algum momento ele também teve os seus deslizes, sabe? Quando ele chega na terra que Deus entregou para ele, e justamente era Canaã, e é justamente a mesma Canaã que Moisés, 700 anos aproximadamente depois, vai ser entregue como terra prometida. Ele já estava na terra prometida, só que ele começa a ter dificuldades, e ele deixa de crer e desce para o Egito. Nessa descida para o Egito, ele que já tinha trazido Ló, que não foi a pessoa que Deus chamou ele levou um adereço lá. Depois ele desce para o Egito. Lá no Egito ele é obrigado a investir numa mentira sobre a esposa dele. Por conta disso, sabe, Deus fica 13 anos sem falar com ele. Já pensou? Deus já tinha falado várias vezes com ele, Deus fica 13 anos sem falar com ele, nenhuma palavra, silêncio total. Sim, e aí Deus volta a falar com ele. E sabe quando Deus volta a falar com ele, sabe o que Deus fala? Deus diz para ele o seguinte, olha, os seus herdeiros ficarão 40 anos escravos no Egito. Eu acredito que na hora do silêncio de Deus é porque Ele está provando a nossa fé. Lugar de silêncio, na hora que nós estamos naquela circunstância, é a hora de nós colocarmos a nossa fé em ação, né? Em Hebreus está escrito que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então nós estamos debaixo de uma promessa. Como ele falou, se Abraão tivesse ficado debaixo da promessa, Deus continuaria falando com ele. Mas por causa de um período curto de silêncio, ele desistiu e ele preferiu entregar os pontos. Então talvez até uma pessoa que está assistindo em casa, a essa altura do campeonato já está desistindo, já está querendo entregar os pontos. Mas não é porque Deus se calou que a gente também tem que perder a nossa fé e perder a nossa esperança. Dependente de tudo, fiel é o que prometeu. E eu queria agradecer demais a participação de vocês, muito obrigada pela presença. E eu queria que vocês deixassem uma consideração final, um versículo, uma palavra abençoada. E eu queria também que desse um close aqui no pezinho, ó. Isso que é a disposição para falar do amor de Deus, veio com gesto e tudo, muito bem, Jonas, muito bem. E enquanto eles dão as considerações finais, os contatos deles vão aparecer aqui na telinha. E se vocês quiserem saber mais sobre a Igreja Assembleia Arca da Aliança, né? Entre em contato com o Vinícius e também do projeto, né? Do Jonas SBN. Vai ter todos os contatos aqui para vocês. Eu gostaria de deixar um texto que está em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as realizássemos. Esse texto é o texto que norteia a minha vida e que norteia o Ministério Só Boas Novas. Porque ele em si, ele é um evangelho, porque ele entrega a identidade de Deus, dizendo que ele é o Criador, e ele criou em nós uma obra boa, uma obra especial, e que ele assinou
tem uma assinatura, Cristo Jesus. E nós não só fomos criados como uma coisa bonita, linda, mas nós fomos criados para fazer coisa boa. Então a nossa predestinação é para fazer coisa boa. E isso não é uma coisa que Ele preparou depois, Ele preparou antes. Então nós temos uma identidade e nós temos um plano. E o nosso trabalho, e o que eu quero encorajar você que está assistindo e motivar você a buscar para que você serve, para que você foi feito. O Senhor fez você para uma coisa maravilhosa e você precisa descobrir isso urgente. Isso vai modificar a sua vida. Obrigado. Muito legal. Obrigada, Jonas. Vinícius. Eu vou ler aqui em Lamentações, capítulo 3, verso 55. Diz assim: Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu espírito e ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e dissestes, não temas. Então, não importa o local que nós estamos passando, talvez a pessoa que está assistindo esse vídeo em casa esteja passando por uma prova que só ela e Deus sabe. Mas Deus, Ele conhece todas as situações da nossa vida. E eu tenho certeza que essa prova, ela não vai nos matar, mas ela serve sim para nos dar experiência, para que nós venhamos criar cicatrizes, para que nós lá na frente venhamos lembrar daquilo que Deus Ele pode fazer por nós. Porque quando a gente estiver totalmente perdido, sem rumo, Deus Ele chega na nossa vida, no nosso ouvido e fala, não temas, porque Ele está conosco. Eu quero agradecer pelo convite, muito obrigado, desejo toda a sorte para o canal. Que Deus abençoe, tá bom? Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, continue usando vocês grandemente para alcançar vidas, né? Alcançar pessoas e que esse trabalho maravilhoso continue aí por muitos anos até a volta de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. E agora é o nosso momento de divulgação e não tem pessoa melhor para anunciar o vídeo de hoje, né, Jonas? E eu queria convidar você para duas atividades maravilhosas que a gente desenvolve através do Ministério Só Boas Novas. A primeira dela é que nós temos uma Home Church que acontece aqui na rua Eugênio Prado, 101, todas as quintas-feiras, 20 horas. Essa Home Church é um momento de buscar temas, de desenvolver aprendizados sobre o propósito, sobre o plano que Deus tem para a sua vida. Nós estamos a 400 metros do metrô e shopping Campo Limpo. Eu queria também te convidar você para dar uma olhada nas nossas redes sociais, Facebook /Só Boas Novas, Instagram também, e também no nosso site www.soboasnovas.com.br. Lá tem todo o material que a gente tem desenvolvido e eu quero que principalmente isso sirva para inspiração sua, para que você possa entregar não menos do que 100% do que o Senhor fez de você para a honra e glória dele. E o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Se você quer participar do nosso programa ou ter vídeos em nossa página do Instagram, se você tem um material relacionado a Deus ou um projeto social, entre em contato com a gente via direct. Inscreva-se no canal, ative as notificações e siga a nossa página para não perder nenhum lance. Muito obrigada, um beijo no coração, fiquem com Deus e não esqueça que Ele é incomparavelmente lindo. Programa Incomparavelmente Lindo.